curso Lições para a Eternidade. Seja bem-vindo. A proposta desse material é responder algumas perguntas básicas para aqueles que são iniciantes no estudo da Bíblia. A Bíblia é confiável? Essa é uma pergunta feita há séculos. Para muitos, a resposta é não. Para outros, sim. Quem tem razão? Vamos estudar este tema empolgante. Como a Bíblia foi dividida e organizada. A Bíblia não foi organizada integralmente em ordem cronológica. Os livros foram organizados priorizando uma ordem narrativa. Se os livros fossem organizados apenas em ordem cronológica, o livro de Jó estaria à frente do livro de Gênesis, o que não seria tão harmônico. A Bíblia é dividida em dois grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança. O primeiro bloco fala da primeira aliança que Deus fez com os homens, as origens da humanidade, a história do povo de Israel e a promessa da vinda do Messias. Já o Novo Testamento faz parte da nova aliança, cumprida em Jesus, a expansão do Evangelho e a profecia do fim dos tempos, com a volta de Cristo. Desta forma, o Novo Testamento é uma conclusão do Velho Testamento. Os judeus consideram como Bíblia somente os 39 livros do Et, que está dividido em Torá ou Lei Nebiim ou Profetas Ketubim ou Escritos. Os judeus terminaram de selecionar os livros inspirados da Tanakh no ano 95 depois de Cristo. A Bíblia foi escrita nas línguas hebraica, aramaica, grega. Uma outra coisa interessante sobre essas línguas é que elas eram escritas sem espaço entre palavras e sem pontuação clara, como conhecemos hoje. Isso acarreta a necessidade de muita atenção e conhecimento da língua para uma tradução correta. Divisão da Bíblia na atualidade. São duas grandes divisões: Antigo Testamento, com 39 livros, Novo Testamento, com 27 livros. Existem duas grandes linhas de traduções da Bíblia em uso corrente. As chamadas Bíblias protestantes, com um total de 66 livros. E as Bíblias católicas, com um total de 73 livros. Apócrifos o que são? Por que recebem este nome? Livros apócrifos. Os livros apócrifos, também conhecidos como livros pseudocanônicos, são os livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs nos quais as comunidades cristãs não reconheceram a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo, por serem escritos sem inspiração divina, portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. Todos pensamos que o primeiro século da era cristã foi um tempo tranquilo para os assuntos relacionados às Escrituras. Mas houve muita polêmica sobre a doutrina de Jesus, e muitas pessoas começaram a escrever o que ouviram de Jesus em suas pregações. Mas infelizmente, muitos aproveitadores, visando lucro e fama, começaram a falsificar esses livros. Hoje existem dezenas de livros não autorizados que dariam uma segunda Bíblia se fossem colocados juntos. Assuntos contidos nos livros apócrifos. O livro de Tobias diz que um anjo de Deus era descendente de uma importante família humana. Tobias ensina que um coração de peixe sobre brasas produz fumaça capaz de expulsar demônios. Tobias afirma que dar esmolas livra da morte, purifica os pecados e conduz à vida eterna. 2 Macabeus recomenda que façamos sacrifícios e oremos em favor dos mortos para que eles sejam perdoados. Esses exemplos estão nos livros acrescentados na Bíblia Católica e explanam assuntos que fazem parte do credo católico romano. Vamos fazer uma comparação de textos antigos em relação à Bíblia. A Ilíada de Homero, a cópia mais antiga é de 500 anos depois do original, temos 643 cópias. Estamos falando de obras clássicas da literatura, que a maioria das pessoas não sabem desse detalhe. Obra de Aristóteles, a cópia mais antiga é de 1400 anos depois do original. Temos 49 cópias. Tetralogias de Platão, a cópia mais antiga é de 1300 anos depois do original, temos somente 7 cópias. O Novo Testamento tem
Só em grego 5.752 cópias, a maioria feitas entre 50 e 200 anos depois do original. Verificamos então que pelo número de cópias, e a distância em anos do original, que as escrituras são mais confiáveis como texto histórico. A Bíblia abrange um período de tempo de 1.600 anos. Ela contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Ela é maior que o Alcorão, e tem 40 autores. Pessoas que vão desde agricultores a acadêmicos como Paulo. Reis também escreveram livros ou trechos, como é o caso de Nabucodonosor. Como foram preservados os textos da Bíblia até chegarem a nós, no formato que temos hoje? Que materiais foram usados? Onde foram armazenados? Vamos analisar isso nos próximos momentos. O velino, o pergaminho e o couro são palavras que designam os vários estágios de produção de um material de escrita, feito de peles de animais curtida e preparada para a escrita. Seu uso generalizado vem dos primórdios do cristianismo, mas já era conhecido em tempos remotos, pois temos uma menção em Isaías capítulo 34 verso 4, sobre um livro que era enrolado. O velino é feito da pele de bezerros e antílopes. O pergaminho é feito da pele de ovelhas e cabras. Tudo indica que o termo pergaminho derivou seu nome da cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, cujo rei, Eumene II, 159-197 d.C., fez uma grande biblioteca para rivalizar com a de Alexandria no Egito, haja vista que o rei do Egito havia cortado o suprimento de papiro. O pergaminho é fabricado da pele de bois, antílopes, ovelhas e cabras. É um material resistente, durável e que pode ser raspado e escrito novamente. São qualidades muito superiores às do papiro seu antecessor. O papiro foi usado na antiga Gebal, ou Biblos, e no Egito por volta de 2100 a.C. Era obtido através da prensa de cascas coladas de um junco, natural do Nilo. Desse material faziam-se rolos. Foi esse o material utilizado por João, o discípulo de Cristo, para escrever o Apocalipse. Foi o material mais flexível usado até a invenção do pergaminho. O Egito tinha o monopólio de sua produção. Outros materiais usados para escrever, tábuas de madeira revestidas de cera, era usado pelos romanos. Pedaços de cerâmica, provenientes de jarros e vasos quebrados reaproveitados com este fim, pedra, eram as inscrições dos monumentos e decretos, os outdoors da antiguidade. Argila cozida, eram tablets onde se escrevia usando cunhãs no barro fresco e depois cozido em fornos. Eram meios mais duros e pesados de escrever. O papiro e o pergaminho vindos depois facilitaram a escrita. Mas se avaliarmos, mesmo hoje, ainda usamos estes materiais para escrever. Códices. Do latim códice, que deriva-se da palavra caudex, que era uma tabuinha de madeira coberta de cera, na qual se escrevia com um estilete metálico denominado stylus. O códice foi construído em formato de livro, feito de pergaminho. As folhas têm normalmente 65 cm de altura por 55 cm de largura e começou a ser usado no século II. E assim nasceu o formato do que conhecemos hoje como livro, que facilita muito o manuseio, transporte e leitura. Os manuscritos originais da Bíblia, em grego, não tinham pontuação, capítulos ou versículos. Nem mesmo havia separação das palavras, como observamos no fragmento acima. Os mesmos foram incluídos nos tempos modernos. Portanto, esses itens não são inspirados. Ao comparar as diferentes cópias do texto da Bíblia entre si e com cópias mais antigas, menos de 1% do texto apresentou dúvidas ou variações, portanto, 99% do texto da Bíblia é puro. Vale lembrar que o mesmo método, de crítica textual, é usado para avaliar outros documentos históricos, como a Ilíada de Homero, por exemplo. A primeira citação da redondeza da Terra confirmava a ideia de Galileu de um planeta esférico. Bastava que os descobridores conhecessem a Bíblia, lendo Isaías capítulo 40 verso 22. A divisão em capítulos foi introduzida pelo professor universitário parisiense Stephen Langton, em 1227, que viria a ser eleito bispo da Cantuária pouco tempo depois. Como podemos observar, levou séculos para a introdução dessa ferramenta didática, para a leitura da Bíblia. A divisão em versículos foi introduzida em 1551, pelo impressor parisiense Robert Stephanus. Ambas as divisões,
Tinham por objetivo facilitar a consulta e as citações bíblicas, e foi aceita por todos, incluindo os judeus. Temos um intervalo de 324 anos entre a colocação de capítulos e o acréscimo de versículos ao texto bíblico. Estes acréscimos também não são inspirados, mas úteis ferramentas pedagógicas na leitura. Aparentemente, o primeiro a aplicar o termo Bíblia aos livros inspirados do Novo Testamento foi o teólogo Orígenes, por volta de 250 d.C. A Igreja Católica, durante o século IV, organizou a composição dos livros do Novo Testamento. A lista mais antiga dos escritos do Novo Testamento, contendo os 27 livros, aparece em 367 d.C., numa carta de Atanásio, bispo de Alexandria, no Egito. Em 376 d.C., Eusébio, autor de História Eclesiástica, publica novamente essa mesma lista de Atanásio. No Concílio de Cartago, em 397 d.C., foi feita a menção dos livros do Novo Testamento conforme essa mesma lista de 27 livros. Na organização dos livros do Novo Testamento, houve debate sobre a canonicidade de alguns livros, como Hebreus, Tiago, 2 Pedro, Judas e Apocalipse de João. Todos os outros 22 foram recebidos como inspirados. E depois os demais também receberam o aval da Igreja. O que é a Bíblia? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Abordaremos este assunto, na segunda parte do estudo sobre a Bíblia. Não deixe de assistir os vídeos linkados no último slide. E até nosso próximo estudo!